aqui a gente tem alguns exemplos que são de alunos daqui do SMD. Nossos colegas, colegas de vocês, melhor dizendo, né? Foram meus alunos em algum momento no passado, e aí tem o antes e depois deles, e você pode ver que existe uma, uma grande margem para uma evolução desse processo. Então, o fato é que nenhum deles chegou na disciplina sabendo desenhar. Alguns deles já tinham, inclusive, uma experiência prévia com o desenho, mas o fato é que todos eles puderam crescer de uma forma muito proveitosa ao longo da disciplina. E você vê que, bom, eles começaram em vários níveis, né? Tem alguns que você vê que, obviamente, eram mais iniciantes, outros já tinham uma certa familiaridade, mas o fato é que todo mundo pode desenhar. Não importa de onde você vem, não importa o seu nível de intimidade com o desenho atualmente. O fato é que se você dedicar tempo suficiente, se você investir a sua energia, né, um pouco da sua energia, em um aprendizado bem direcionado, um ambiente adequado, com um método que facilite esse seu aprendizado, você pode aprender a desenhar em relativamente pouco tempo. E assim, aqui na nossa disciplina a gente vai usar uma adaptação dos exercícios da Beth Edwards, do Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Nesse início a gente vai explorar um pouquinho as diferentes formas de lidar com a linguagem visual para aprender a desenhar. E essas primeiras aulas vão ser especialmente dedicadas àquelas pessoas que nunca desenharam antes, né? Embora mesmo quem já tenha desenhado, quem já tem uma certa intimidade ou familiaridade com o desenho e com o processo de desenhar, também vai poder tirar um bom proveito, porque você vai racionalizar um pouco sobre o que você já faz. A maioria das pessoas que aprende a desenhar por conta própria aprende de uma forma intuitiva, aprende meio que na tentativa e erro, e copiando e se frustrando de vez em quando, mas sem desistir de tentar. E o fato é que a gente, por aprender isso de forma intuitiva, nem sempre para pensar exatamente sobre como aquilo acontece, né? E como a gente pode, digamos, otimizar esse processo ou melhorar a nossa consciência desse processo para obter melhor os resultados que a gente gostaria. Então, venham comigo aqui nas nossas próximas páginas, nossos próximos minutos, para que a gente possa discutir sobre como fazer esse aprendizado acontecer. Como de fato desenhar. Já que eu posso desenhar, como é que faz então? Existem pessoas que parecem demonstrar uma espécie de inclinação natural para o desenho, no sentido de que elas automotivadamente gostam daquele assunto, se interessam por desenvolver os conhecimentos e as habilidades dentro daquela área. Outras pessoas nem tanto. Mas se você parar para pensar, é assim com qualquer coisa. Tem gente que adora matemática, tem gente que não gosta, tem gente que adora escrever, se expressar verbalmente, tem gente que já não gosta tanto. Tem gente que ama esportes e tem gente que não consegue se adaptar a nenhum tipo de exercício físico. Então, são formas diferentes de lidar com essas habilidades, com essas possibilidades de atividades do ser humano. O desenho é só mais uma delas. E de fato, como é que as pessoas aprendem a desenhar? É a mesma coisa de você perguntar como é que as pessoas aprendem a dançar, como é que as pessoas aprendem a jogar futebol, como é que as pessoas aprendem a fazer cálculos e a ler e escrever. A resposta é, bom, enfim, estudando, praticando e vivenciando aquilo como parte da sua vida, né? Em outras palavras, para aprender a desenhar, você precisa de fato desenhar. E o desenho, ele acontece na nossa vida em algum momento para a maioria de nós, ou eu arriscaria dizer para praticamente todos nós, principalmente na época da infância. Então, quando a gente tem ali por volta de 2 anos, 1 para 2 anos, 2 anos e meio talvez, a gente pega ali o lápis, o giz de cera, começa a rabiscar nos papéis, nas paredes, no chão, e começa a produzir alguns rabiscos meio sem sentido, chamado de garatujas. Garatuja nada mais é do que um sinônimo para rabisco, né? E nessa fase o desenho não tem significado nenhum. O desenho, na verdade, entre aspas, é só um monte de linhas que são um resultado do seu movimento, né, da movimentação do bebê, da criança, em produzir uma marca sobre uma determinada superfície. Lá pelos 3, 4 até uns 5 anos,
o desenho começa a adquirir um significado, um sentido psicológico para a criança, digamos assim. É aí que começa a fase do chamado desenho simbólico. Já viu aqueles desenhos de casinha, com um solzinho no canto, um bonequinho de palito, uma árvore? São temas típicos de desenho de criança. E essa fase geralmente é a fase que acontece para todo mundo. Ela faz parte do nosso processo natural de desenvolvimento psicológico. E nessa fase o desenho tem um significado muito importante para nós. É através dessa linguagem não verbal que a gente elabora questões emocionais, raciocina sobre coisas que a gente não consegue raciocinar de uma forma complexa ou abstrata ainda. Né? Tudo aquilo de alguma forma se sublima, se materializa em forma de elementos simbólicos, elementos visuais. E chega um ponto lá para os 8, 9 até 10 anos que a criança começa a perceber que aquele desenho simbólico já é meio infantil, já é meio, poxa, já passou, nessa fase já começa a ficar meio para trás e a percepção visual da criança começa a ficar mais complexa e ela começa a ver que o desenho dela não corresponde exatamente ao que ela consegue enxergar na realidade. E ela começa a ficar um pouco mais exigente e a querer que o desenho dela represente com um pouco mais de fidelidade aquilo que os olhos dela conseguem captar. E é nessa fase, lá por volta dos 9, 10 anos, que a criança entra no que a Beth Edwards chama de fase da complexidade, que é uma transição entre o desenho simbólico e o desenho realista. O desenho realista visa, digamos, uma semelhança com o mundo físico, com o mundo real, o nosso mundo observável. Se você notar, o desenho simbólico não tem nada de realista, ele é simbólico porque são símbolos abstratos. O boneco de palito, obviamente, ele não parece fisicamente com uma pessoa, mas ele representa aquelas partes essenciais da pessoa. Ele tem uma cabeça, ele tem um tronco, ele tem braços e pernas, etc. E mesma coisa com os outros elementos. Já no desenho realista existe uma preocupação em representar detalhes visuais que são sofisticados demais para serem apenas símbolos, digamos assim. Existe uma tentativa de representar as casas em perspectiva, de representar a figura humana com roupas e dobras e cabelo e textura e muitos detalhes que vão além de um desenho simplificado. A questão é que o desenho simbólico é uma evolução natural da garatuja, segundo os estudos de pedagogia. Mas o desenho realista não necessariamente é uma evolução natural do desenho simbólico. Desenhar realisticamente implica uma série de habilidades que dificilmente são descobertas pela criança por conta própria. São habilidades que exigem, digamos, uma certa educação, uma pessoa de fora para guiar a criança naquele percurso, naquele aprendizado. Então, essas tentativas de representação realista são de fato tentativas e algumas vezes são bem sucedidas quando a criança é persistente o suficiente, talvez, para chegar num ponto de ficar satisfeita com o próprio desenho, quando ela não é tão crítica e principalmente quando ela está envolta por um ambiente que permite que ela não seja tão crítica consigo mesma, ela tem mais espaço para experimentação, para erros e para frustrações, e com base nisso, aos poucos, né, à medida que ela vai errando, ela vai também acertando, e à medida que ela vai descobrindo, explorando, ela vai talvez construindo ali um arcabouço de confiança e de, enfim, vai alcançando resultados que para ela podem parecer satisfatórios. Por outro lado, quando a criança não alcança esses resultados considerados por ela, né, no julgamento dela, satisfatórios, ela acaba que o desenho se torna uma coisa mais difícil e mais penosa do que o que deveria ser. Né? E muitas vezes a criança não tem esse julgamento sozinha, esse julgamento é meio que herdado de pessoas que estão à volta dela. São os pais que, por exemplo, incentivam ela a fazer outras coisas em vez de desenhar, vá estudar, vá fazer alguma coisa útil, desenho, você está velho demais para desenhar, né? Desenho é coisa de criança. Às vezes é uma concorrência mesmo, prefere jogar videogame, prefere ir brincar com os amiguinhos sei lá, no pátio do que desenhar. Né? E isso, na verdade, tem muitos fatores que balizam, né, essa relação da criança com o desenho.
Mas o fato é que nessa fase dos 9 para os 10 anos, justamente na fase da complexidade, o início da fase do desenho realista, se a criança não tiver um ambiente propício, uma certa segurança emocional e uma resistência suficiente à frustração para tentar algumas vezes até o ponto de começar a se sentir satisfeita com os resultados, é justamente nessa fase onde ela abandona o desenho. Volta aí no início da pré-adolescência, né? Os adultos que não desenham, a gente pode dizer quase com certeza que desenharam em algum momento na infância, mas por algum motivo abandonaram o desenho, a prática do desenho nas suas vidas. Né? Porque justamente essa transição do desenho simbólico para o desenho realista não é algo simples, é algo, na verdade, bastante complexo. E pelo fato de que o desenho não é, digamos, uma habilidade essencial para a gente sobreviver no mundo de hoje, né? Acaba que tipo, não faz muita falta. As pessoas simplesmente, vou parar de desenhar e vou seguir aqui minha vida. E conseguem seguir suas vidas com muito sucesso muitas vezes. Né? Se formam em outras áreas e se dedicam a outras coisas e são muito bem sucedidas naquilo. Mas acaba que o desenho fica abandonado em algum momento do passado. Né? E como retomar? É possível retomar? A resposta é sim, claro que é possível. Em qualquer momento da sua vida você pode retomar. Se você faz um desenho hoje em dia, vamos supor que você tem 20 anos, você faz um desenho e você acha que ele se parece com o de uma criança de 9 anos, provavelmente é porque foi nessa fase que você parou de desenhar. Então o seu desenho ele meio que se mantém congelado na sua vida ao longo dos anos. Se você abandona ele em determinado momento, você não regride, né? Também não evolui. E o fato é que em qualquer momento, dadas as devidas condições, você pode continuar de onde você parou. E aí, voltando à pergunta agora, como fazer isso? Existe uma forma que foi experienciada por essa mulher. Ela sofreu um acidente e de repente, quando ela voltou voltou a recobrar a consciência, ela sabia desenhar. Por algum motivo, alguma coisa ligou no cérebro dela e ela passou a perceber o mundo de uma forma que favoreceu que ela fosse capaz de representar esse mundo de uma forma realística. Né? Mas assim, eu não recomendo esse método, ele pode ser muito doloroso e ele não é garantido. Uma coisa que é fato é que o nosso cérebro é um órgão absurdamente misterioso. E é dele que a gente vai falar um pouquinho agora. Se liga aí no próximo vídeo para continuação da aula.